Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindo ao nosso alimento diário. Mais um dia nos fez o Senhor. Glórias a Deus por isso. Hoje é terça-feira, mais um dia, nós estamos aí na batalha. Falar em batalha, a aula de ontem do Casados para Sempre, que eu e minha esposa estamos ministrando ali na Igreja Batista Atitude, fala sobre batalhas espirituais. Eita, o negócio ficou muito bom, muito bom, muito bom. A base é Efésios capítulo 6, versículo 10, quando Paulo vai dizer: portanto, amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A gente tem que se fortalecer em Deus. O problema é que muitas das vezes nós nos fortalecemos em nossas ideias, na nossa mente, no nosso coração, e trouxe uma ilustração, não, uma história verídica do pastor Hernani Dias Lopes, que ele foi ministrar numa formatura de teólogos da Igreja Presbiteriana lá do Sul. E quando ele chegou lá, um jovem chamou ele e foi contar a ele a experiência que ele tinha passado. Aquele jovem muito eloquente na palavra, conhecedor, muito estudioso, cheio da graça, quase perto de se formar, uma grande igreja da presbiteriana mesmo, convidou-o para que ele viesse ministrar num congresso, 3 dias de congresso, e sempre eles convidam pregadores, mas convidaram só aquele moço para ministrar os 3 dias. Não era uma coisa normal, normalmente eles levam um pastor mais sênior, mais conhecedor, com mais experiência, mas o pastor local chamou aquele moço. E o moço ficou hospedado na casa do pastor, muito feliz, muito alegre pelo convite, porque é um jovem cheio de conhecimento, cheio da graça, e chegando perto do horário dele ir para a igreja, entrou uma irmã desesperada. E naquele desespero ela estava chateada, chorando, pedindo ajuda do pastor, porque a sua vizinha estava terrivelmente endemoniada. E a rua estava lotada por ver aquela mulher possessa de demônio, que ninguém conseguia expulsar os demônios daquela mulher. E presta bem atenção, e o pastor falou: fica tranquilo, minha filha, fica tranquilo, porque chegou aqui um jovem cheio da graça de Deus, um jovem teólogo que está se formando. Teólogo nós chama de seminarista, um jovem seminarista que está se formando. Fica tranquilo que ele vai resolver isso aí, Deus é com ele. E levantaram e foram andando, era perto, eles foram caminhando até a casa daquela moça para expulsar os demônios, e o rapaz começou a ficar preocupado pelo relato que passou, como aquela mulher estava e tal, e ele caminhando, muito preocupado com o que iria acontecer. E quando ele chega lá naquela casa, ele entrou e a mulher estava num estado deplorável, totalmente virada, totalmente oprimida, deprimida, parecia filme de terror. E quando ele foi abrir a boca para falar alguma coisa, a mulher deu um soco que nocauteou ele, que ele ficou caído por quase 1 hora. E quando ele caiu, ele descobriu o que Paulo já disse, né? Que a sabedoria diante de Deus é como esterco, é como nada. E ele, que estava cheio de si, cheio de conhecimento, ele viu que tudo o que ele aprendeu no seminário já não prestava para aquele momento. O que ele precisava é o que Paulo disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele precisava do poder de Deus, ele precisava da graça e da bondade de Deus. E ali, depois de um bom tempo no chão, sem força para levantar, sem coragem, envergonhado, ele começa a orar e ele começa a conversar com Deus.
quando ele vai orando, falando com Deus acerca do que ele precisava, do que Deus precisava fazer ali naquele momento, e ele começa a clamar, pedir misericórdia, se consertar com Deus, e aquela mulher cai ao chão. Quando aquela mulher cai ao chão oprimida, aquele jovem encontra força para levantar, e ele levanta e começa a clamar, e aquela mulher já perdeu as forças. Por quê? Porque aquele jovem reconheceu que, apesar de todo o conhecimento, que é bom, fazer seminário é ótimo, eu estou fazendo mais uma vez, e aquela mulher, ele descobriu que aquela mulher não precisava de uma homilética, de uma hermenêutica, de uma aula de história, ela precisava do poder de Deus. E ele se submete, faz igual a Deus, igual Sansão. Senhor, faz igual Sansão, me dá mais um pouquinho de força para expulsar esse demônio. E ele mete a mão, expulsa aquele demônio, e o nome de Deus é glorificado. Ei, a tua luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Não lute com as tuas forças, porque a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus. Então busque em Deus, que Deus vai mudar a história da tua vida, que Deus vai mudar a história do teu filho, que Deus vai mudar a história da tua filha, que Deus vai mudar a história do teu esposo, que Deus vai mudar a história do teu ministério. Ei, glórias, aleluia! Deus tem poder e quer fazer isso. Busque, desça e deixe o nome de Deus ser glorificado. Um forte abraço. Continue orando por nós, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre o nosso coração.